A Isabel Cristina, de Salvador, tem uma pergunta. Para a doutora Djalma. A gente sabe que a saúde pública no Brasil tem avançado, mas está aquém com relação a essas mulheres que precisam de mamografia, que ficam muitas vezes até 2, 3 anos para se realizar. Qual seria a segunda via, na sua opinião, para as mulheres de baixa renda? Segunda via para... Para a realização. Para algum outro tipo de exame que ela pudesse fazer? Isso mesmo, doutor. Não existe. Ou seja, eu digo, o padrão ouro, a gente chama de gold standard, ou seja, o padrão ouro, o exame que é preconizado para a detecção do câncer de mama é a mamografia, certo? Se a mulher executa uma mamografia e ela não tem o resultado adequado, às vezes precisa de uma ultrassonografia, às vezes precisa magnificar essa mamografia, fazer essa mamografia com uma incidência maior naquele local. Porém, o exame para poder se detectar o número de casos é a mamografia. O que essas mulheres têm que fazer? Elas não têm acesso, elas têm que buscar os seus direitos, brigar, porque hoje existe uma lei, nós temos uma lei, a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado. E o Estado brasileiro, ele hoje provê essas mulheres de mamografia, há campanhas de mamografia. Mulher acima de 40 anos, procure, faça, busque os seus direitos. Você tem o direito acima do direito, você tem o dever de fazer, você tem o dever de cuidar de si. Então, o governo hoje, o Estado brasileiro, o Estado que eu digo, o governo brasileiro, hoje ele provê a saúde dessas mulheres, mas só que é um sistema descentralizado, ou seja, existe a lei, existe a dotação orçamentária que o governo tem, ou seja, mas isso é distribuído para os estados, para as prefeituras. Então, cabe àquelas mulheres onde estão, nos mais distantes rincões do nosso país, exigir que se faça o exame. Não existe na cidade. Vai não é? Agora, às vezes elas não têm a informação que tem esse direito. É lei. No Brasil hoje é lei. Mamografia acima dos 40 anos tem que ser oferecida. Ok, obrigado. Só para complementar a do Djalma, pois não, vale lembrar do autoexame também, né, Djalma? Porque, claro, o autoexame, vou colocar uma coisa aqui, o autoexame de mamas é fundamental, mas ele vai detectar nódulos acima de meio centímetro, meio centímetros, 6, 7 milímetros, ou seja, com uma sensibilidade boa que a mulher tenha para fazer autoexame. Se detectarmos, a mamografia detecta pequenas calcificações agrupadas, nodulações muito pequenas, ou seja, são essas lesões que nós buscamos. Para quê? Para que aquilo possa ser retirado, e não precisa nem retirar a mama, só retira aquele pedaço ali e pronto. E a mulher ela tem um índice de cura de 99% nesses casos. Ou seja, eu fico, às vezes, um pouco alterado mas não falar isso, mas é o direito das pessoas, elas têm que buscar, têm que fazer valer seus direitos. Obrigado, querido. Doutora Priscila Hudson Rodrigo, ele é aqui de Cachoeira Paulista, é nosso sócio pelo boleto. Obrigado, viu, meu querido? Ele pergunta quais são os benefícios e os malefícios do cloridato de sibutramina. Pergunta quente, eu gosto de perguntar quente, vamos empolgar, igual o Djalma. A sibutramina está na onda da mídia, sendo muito comentada, muito questionada. Os pacientes chegam no consultório já perguntando, pode tomar, não pode tomar, foi proibida, não foi proibida. O que é a sibutramina? A sibutramina é uma medicação que ela tem duplo efeito no teu organismo. Ela faz aumentar 2 substâncias no organismo. Ela faz aumentar uma substância chamada dopamina e ela faz aumentar uma outra substância chamada serotonina. O aumento da serotonina vai fazer com que a pessoa fique menos ansiosa, essa pessoa vai ter um controle maior da ansiedade alimentar e um aumento da saciedade, que é aquela questão onde você come menos e fica satisfeito com uma quantidade menor de comida do que você comia antes. O efeito da dopamina, ele tem o potencial de acelerar o metabolismo, é o efeito dopaminérgico que a gente fala. Então, esse metabolismo aumenta a termogênese. O que é isso? Você vai gastar mais energia, para tentar falar de um jeito bem simples. E, com isso, facilita a queima da gordura. A sibutramina foi descoberta na década de final de 70 para 80, mais ou menos próximo de quando foi descoberta a fluoxetina. E os psiquiatras estavam a usando para tratamento de depressão. Só que foi percebido que esses pacientes começavam a perder peso, então a psiquiatria parou de usar essa medicação, achando que aquilo era um efeito ruim.
No final da década de 80, a endocrinologia, os estudos de metabolismo, de obesidade, de perda de peso, passaram a fazer alguns estudos, aproveitando já essa dica dada pelos psiquiatras, e começou a se usar a sibutramina. E realmente o efeito dela de perda de peso ajuda muito quando associado a uma dieta adequada, atividade física, enfim. O que ocorre? Mesmo quase 20 anos atrás, quando a sibutramina foi lançada no mercado, consta em bula de medicação que não pode ser dada a paciente que tem potencial risco cardiovascular. Paciente hipertenso, paciente que tem angina, que tem infarto, que tenha cirurgia prévia de ponte safena ou stent cardíaco hoje em dia. Saiu um estudo, mês passado, na Europa, dizendo que os pacientes que estavam fazendo uso da sibutramina tiveram um risco maior de adoecer de doença cardiovascular, e por isso ela foi suspensa do mercado europeu. Essa notícia chegou no Brasil causando um grande impacto, porque é uma medicação usada muito para emagrecimento, assim como em outros países, como Estados Unidos. Estados Unidos não se posicionou a respeito de suspensão ou não, a princípio não foi suspenso. O Brasil já se pronunciou. A sibutramina não vai ser suspensa. Ocorre que agora mudou a portaria de prescrição da sibutramina, então o médico, para prescrever a sibutramina agora, vai precisar de um receituário chamado de B2, que é controlado por toda a Secretaria de Saúde de cada município, e esse paciente vai ter que ser prescrito por um endocrinologista ou médico que seja capacitado para ter medicação de portaria B2. A regra é clara. A sibutramina é uma medicação que, ela quando bem usada para um paciente que não tenha risco para uso, é uma medicação boa. O atual presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia se pronunciou. Essa matéria foi publicada no jornal Folha de São Paulo, na revista Veja, em todas as revistas médicas brasileiras, quase todas, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia conseguiu se pronunciar, onde a sibutramina não vai ser retirada, porque se avalia o risco da obesidade com as comorbidades que a obesidade traz para um paciente jovem que não tem contraindicação de tomar sibutramina, o risco da sibutramina, por vezes, é menor do que o risco da cardiovascular que ela poderia causar. Agora, o que está acontecendo é que o pessoal começou a se usar sibutramina que nem água. As pessoas não querem fazer atividade física, não querem fazer uma reeducação alimentar e querem uma pílula que resolva o problema. Você compra em camelô na 25 de março sibutramina, Ricardo. Sem receita, sem prescrição, doses abusivas. A sibutramina pode ser usada em 10 e 15 miligramas, não mais que isso. Existe sibutramina de má qualidade, sibutramina importada de outros países da América Latina. Sibutramina associada com outros inibidores de apetite. Infelizmente, nós temos colegas no meio médico que associam com calmantes, com diuréticos, com laxantes, com inibidores de apetite, com antidepressivos, que a gente na residência, na minha especialização de endocrinologia, a gente apelidava como bujão, né? Fazer a pessoa explodir, porque mistura uma série. Aí sim, é totalmente contraindicado. Resumindo, bem usada, o paciente certo, é uma ferramenta útil no tratamento da obesidade.